Olá, amigos, tudo bem com vocês? Eu estou bem, eu estava com tanta saudade de gravar, de interagir com vocês. Então vamos tomar um café comigo e vamos conversar um pouquinho. Eu estava lembrando hoje, na minha infância, eu li um livro que se chamava Poliana. Eu imagino que a maioria das pessoas, eu imagino pelo menos, que a maioria já conhece esse livro, né? Ou tem ouvido falar nele. O que era a história da Poliana? A Poliana é uma menina que ela vai morar com a tia dela. E a tia dela é uma pessoa não muito feliz, uma pessoa fechada. E a Poliana vai morar com essa tia, então. E a tia coloca ela para morar num quartinho meio triste lá da casa. E a Poliana tinha aprendido com o pai dela a fazer o jogo do contente na vida dela. No que consistia esse jogo? Ela pegava todo e qualquer acontecimento ruim e procurava ver a parte boa desse acontecimento ruim. Era uma forma dela ser mais feliz, se sentir mais feliz. E ela foi fazendo tanto isso, que ela acabou contagiando todas as pessoas que estavam ao redor dela, ela contagiou todos na cidade onde ela foi morar. Então, inclusive, eu tenho esse livro aqui, esse aqui eu comprei para minhas filhas. E a versão que eu li, enfim, faz mais de 20 anos, muito mais. Eu era menina quando eu li esse livro. E, de certa forma, eu tenho vivido assim, fazendo o jogo do contente. Porque eu não sei se sou só eu, mas eu acredito que tá meio que geral isso. Nós temos vivido os dias, acontecimentos, e a grande maioria deles não são bons, não é mesmo? E então eu estou pegando tudo o que acontece na minha vida, todo dia, toda hora, todos os acontecimentos, todos os fatos que acontecem comigo. Se esse acontecimento não for conforme eu havia planejado, se esse acontecimento me causou algo de ruim, eu tenho tentado transformar ele ou procurar tirar dele alguma lição. Porque fica muito difícil quando as coisas já dão errado e você transformar aquilo num martírio, você ficar remoendo, ruminando aquela ideia, aquela coisa ruim, e tu acaba, parece que atraindo mais daquilo para você e duplicando a tristeza, enfim, do que aquele fato ruim te trouxe. E então, sempre que eu penso em reclamar de alguma coisa da minha vida, seja do trabalho, das pessoas que eu conheço, da minha família, dos meus filhos, da minha casa, do meu carro, eu sempre olho para os lados, para frente, para trás, e eu procuro ver como é que está a vida das pessoas. E de 0 a 100, 90% a minha vida está melhor, apesar de ter muitas coisas que acontecem, já aconteceram de errado. E eu lembro também de um versículo na Bíblia que diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então eu procuro, por mais difícil que seja a situação, eu procuro falar isso para os meus filhos e para as pessoas mais próximas de mim, porque eu vejo assim, nós temos o costume, nós que eu digo, eu vejo todas as pessoas que me rodeiam, nós temos o costume de sempre lembrar de coisas ruins, de sempre lembrar da versão ruim
que nós somos. A gente tem uma tendência de esquecer ou, enfim, assumir aquele papel de ai, eu não consigo, eu não posso. Isso não faz bem, isso atrasa a nossa vida. Então eu tenho procurado fazer esse jogo do contente todos os dias. E isso tem funcionado, apesar de todo dia nós temos que fazer um esforço para melhorar, ou para aceitar, ou para ver o acontecimento bom dentro de algo ruim que aconteceu. Mas eu decidi de viver assim, tem coisas que aconteceram de errado, que eu estou consertando, então que aquilo me sirva para não fazer errado ali na frente. Tem situações que se repetem, que são ruins, eu estou tentando evitar, não repetir, porque aquilo não me faz bem e eu não quero levar aquela vida pesada, cheia de coisas ruins. Em relação às pessoas, eu tenho procurado fazer um parâmetro 90-10. Aconteceu algo ruim, eu faço uma lista de 90%, 9 coisas que a pessoa me fez bem, de bons momentos que a gente passou, de tudo aquilo que aquela pessoa contribui para a minha vida, e apenas 1%, normalmente é 1% de algo ruim que aconteceu. Isso tem funcionado muito bem. Eu não sei para quem que eu vou, quem que vai ouvir o meu vídeo, das pessoas que eu conheço, mas tenta fazer isso, tenta fazer um jogo do contente na tua vida, e porque é assim que Deus quer que a gente viva com fé, com esperança, com gratidão, por Ele, enfim, Deus confia em nós, né? Cada dia que a gente acorda de manhã e respira, é porque Deus está confiando mais um dia em nós, como seus filhos, para representar Ele aqui na Terra. E apesar de a gente estar vivendo um momento que o clima está pesado em todas as esferas, nós temos que continuar sendo luz, né? E vale lembrar que num quarto escuro, independente do tamanho, se acender uma luzinha em qualquer ponto, essa luz vai aparecer. Então nós temos que ser luz na vida das pessoas, no lugar onde a gente mora, por mais difícil que isso seja. Nós temos que ser luz, nós temos que ser o sal da terra, né? A comida, por mais gostosa que seja, sem sal não é a mesma coisa. Então a gente também tem que ser sal na vida das pessoas, a gente tem que ser um tempero, né? Então, se é para ser um tempero, que seja um tempero bom, não um tempero ruim. Se é para contribuir, né, nesse mundo que a gente vive, que a gente contribua de uma forma boa, de uma forma leve, de uma forma agradável, que as pessoas queiram estar perto de nós, queiram a nossa companhia. E talvez você está aí se sentindo um ninguém, que nós temos a tendência de não nos sentirmos ninguém. E eu creio que Deus não se agrada nem um pouquinho dessa nossa versão, desse nosso coitadismo. Então, faça esse jogo do contente, tente ver todos os dias, em cada situação que acontece, tenta pensar por que isso aconteceu,
por que que isso aconteceu comigo, por que que isso aconteceu com a minha família. Deus sempre tem uma lição para nos ensinar, né? E que essa lição sirva para a gente passar para outras pessoas, para melhorar a vida das pessoas, porque se não for para melhorar a vida das pessoas que nos rodeiam, qual é a nossa função aqui na Terra? Eu não acredito que seja apenas fazer peso e incomodar. Se bem que tem muita gente que só faz peso e só incomoda, mas eu, como ser humano, eu quero somar na vida de todas as pessoas que me rodeiam. Então eu procuro fazer isso todos os dias, com os meus defeitos, porque todos nós temos defeito, mas eu procuro fazer isso o melhor que eu posso, dentro do possível. Eu procuro somar na vida das pessoas. E às vezes você tá aí achando que tu não soma na vida de ninguém, esquece isso. Esquece isso, porque nós sempre somamos na vida de alguém. Sempre tem alguém se espelhando em nós. E talvez nesse momento tenha alguém se espelhando na tua vida. Mesmo as pessoas não sabendo das coisas ruins que acontecem, e não devem saber, né? As pessoas não precisam saber da parte ruim que acontece, até porque se a pessoa não pode resolver, ela não precisa saber. Mas quando acontece alguma coisa ruim, a gente se diminui. Então não se diminua. Não se diminua, e lembre que você pode somar sempre na vida das pessoas. Independente da tua condição financeira, da tua condição física, você sempre pode somar. Obrigada por vocês ficarem até aqui comigo. Agora eu vou tomar o meu café abençoado das 4 da tarde. E eu desejo para vocês uma semana maravilhosa, abençoada. E que vocês possam compartilhar essa mensagem com alguém que talvez esteja precisando. Beijo, eu amo vocês.